Seguindo para a nossa segunda sessão do dia, aqui na Sala 2, o Mar é delas e a maré está para todos, iniciativas de diversidade e inclusão para o setor de energia. Eu convido aqui ao palco Karen Cubas, gerente da UniBP. Boa tarde a todos e todas. Eu venho aqui falar rapidamente sobre algumas iniciativas que o IBP desenvolve durante todo o ano, né? A gente pensa, esse tema é um tema muito importante para a gente pensar em ESG, principalmente no S. A gente fala bastante no IBP. Eu vou falar algumas situações de empresas e vocês vão se identificar ou não, se a empresa de vocês já está nesse lugar. O que é importante para que a gente consiga, de fato, promover diversidade dentro das nossas empresas? A gente precisa capacitar as pessoas para que elas entendam a importância da interracialidade e outras questões ligadas à diversidade dentro das nossas empresas. É importante que a gente faça recrutamento e seleção de uma forma anônima, ou não sei, mudar algum processo relacionado a recrutamento e seleção para que pessoas que estejam em lugares hoje que não são vistos pela indústria, não são vistos pela sociedade como um todo, que elas tenham espaço também dentro desse segmento e de outros segmentos. Então, precisamos rever processos de recrutamento e seleção. Precisamos também criar políticas antirracistas, políticas que incluam pessoas com deficiência dentro das nossas empresas e outras políticas que a gente veja como importantes para que as pessoas se sintam representadas dentro dela. Né? É importante que a gente entenda que a gente só vai conseguir mudar esse cenário se a gente mudar os processos que tem dentro da empresa, senão a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, querendo resultados diferentes. Né? Então, a gente não vai conseguir. Perante tudo isso que eu falei e outras questões que eu não vou ter tempo de falar aqui, o IBP sempre atento a essas questões, a gente vem desenvolvendo diversos projetos e programas dentro do IBP para incentivar a indústria como um todo a participar, né? Porque a inclusão é isso, a gente tem que chamar para dançar e dançar junto. Né? Então, a gente tem um programa de mentoria da liderança feminina da indústria de óleo e gás. É um programa diferente, porque a gente tem mentores, mentoras e mentoradas. E, nesse programa, a gente faz uma mentoria cruzada com as empresas associadas ao IBP. É um programa exclusivo para associados do IBP. Então, essas mulheres elas recebem mentoria de profissionais mais experientes. Esses profissionais mais experientes, que eles falavam muito para mim assim, Karen, eu sou um mentor, uma mentora informal. Nós somos uma universidade corporativa setorial, então a gente também tem esse objetivo de formar pessoas. Então, dentro dessa mentoria, que já é cruzada, né, são empresas diferentes que têm mentores e mentoradas, nós também fazemos uma formação para os mentores, uma formação para as mentoradas. Então, durante todo o processo, os mentores, mentoras e mentorados se encontram e, ao longo desse tempo, a gente vai tendo oficinas, fóruns, encontros, momentos onde os mentores e mentoras conseguem tirar dúvidas entre si de como mentorar melhor aquela mulher. E a gente tem visto resultados fantásticos. Mulheres que, de fato, conseguiram mudar seu lugar na sua carreira depois de passar por esse processo, né, por conta dos vieses inconscientes que nos atravessam. Imaginem eu, uma mulher preta, numa indústria que é basicamente masculina. Aqui tem bastante mulher, já fico feliz por isso, né? Da gente ver tanta mulher participando de um evento, de uma indústria que a gente via tão masculina, e eu vejo isso mudando e me deixa muito feliz participar disso. Então, esse programa, nós já estamos na 5ª turma, não vou chamar de turma porque é a minha linguagem de educação, e a gente está indo já para a 6ª em agosto, então tem sido um sucesso, e a gente tem visto que as empresas têm criado seus programas de inclusão, de liderança feminina, de mentoria feminina, depois de passarem pelo nosso processo dentro do IBP. E é exatamente isso que a gente quer. Que, a partir desse momento que vocês passam pela mentoria do IBP, que vocês criem nas suas empresas os grupos de afinidade, que vocês criem nas suas empresas grupos de discussão, que não só no tema de mulheres, né, mas em outros temas. Então, a gente quer incentivar isso. Nós também temos o programa Mar Também é Delas,
que é um pouco aqui do título do nosso encontro hoje. O objetivo do Mar Também é Delas é que a gente consiga dar visibilidade para mulheres da indústria offshore, né, da área offshore, e que a gente consiga enxergar essas mulheres. A gente vai fazer uma pesquisa para que essas mulheres sejam vistas, grupos para que essas mulheres se encontrem e entendam em que lugar que elas estão em suas carreiras, e também outras ações voltadas para mulheres no offshore. Então, o Mar Também é Delas é uma iniciativa do IBP. É importante que as empresas, né, entendam que o patrocínio, quando eu digo patrocínio, não é só de dinheiro, mas o patrocínio no sentido de que o C-level, os diretores, entendam a importância disso e cascateiem esse tipo de iniciativa dentro das empresas. Então, a gente vem incentivando. O Fred está aqui do meu lado, está aqui na minha frente. Ele tem falado bastante sobre o Mar Também é Delas. E estamos aí, vem aí, né, dessa edição, é que a gente está lançando já, por agora, um programa para ajudar pessoas pretas a entrarem no mercado de trabalho de óleo e gás. Né, porque eu escuto muito, mas só tem você, eu não vejo pessoas pretas, eu só vejo você, Denise, fulano, a Thaís. Não, a gente... Mais uma iniciativa do IBP no sentido de, vocês não vêm, vocês não têm, o IBP vai formar essas pessoas. Estamos desenvolvendo trilhas de aprendizagem. A principal trilha de aprendizagem, nesse momento, é voltado para a área de tecnologia e inovação. A gente sabe da importância desse profissional e como ele é escasso no mercado. Então, pessoas pretas serão formadas pelo IBP para que elas integrem no mercado de trabalho da indústria de óleo e gás e de energia através dessa formação. É um programa que precisa, sim, de patrocínio. A gente precisa ser patrocinado para estar aqui, senão a gente não chega, a gente não é visto. Então, é importante quem está aqui, que consiga falar, que nos procurem, né, e consigam falar dentro das suas empresas. Que o IBP está formando, sim, pessoas pretas para que elas estejam no mercado de trabalho. A gente não quer mais ouvir, né, Fernanda, que não tem pessoas pretas para trabalharem nesse mercado. Então, contem conosco. O nosso desafio aqui é um desafio e um convite ao mesmo tempo. O desafio esses subgrupos estão representados dentro das suas empresas? Se não, a gente precisa que essas pessoas estejam representadas. Mais cedo a Fernanda falou que diversidade e inclusão traz muito benefício para a empresa no sentido de dinheiro, né? E não é feio falar sobre dinheiro. Então, vamos sim ser diversos, vamos sim incluir. A gente tem um espaço aqui do IBP para a gente trocar informações sobre esses programas que eu falei e outros que estão por vir. A gente precisa de vocês, inclusive, para criar. Né? O que está acontecendo na indústria é o que a gente transforma no IBP em produto, em serviço, seja lá o que for, para que isso volte de novo para a nossa indústria. Thaís me passou uma cola aqui. Nós já temos hoje o GT de diversidade, então, quem não estiver dentro, por favor, procure a Thaís. Já temos o GT de pessoas com deficiência, e vem aí logo, já em breve, nesses próximos meses, o GT de gênero e o GT LGBTQIA+. Então, vejam que todas as ações voltadas para os subgrupos que não são vistos por essa indústria estão sendo representados no IBP. Contamos com vocês e contem conosco também, porque a gente está aqui para transformar, seja lá o que for, em benefício para a nossa indústria. Obrigada. Obrigada, Karen. Bom, então, dando sequência... Bom, primeiramente, espero que vocês procurem o IBP e possam contribuir também com todas essas discussões sobre diversidade. É muito importante contar com as empresas associadas e com as empresas que ainda não são associadas, então passem lá no nosso estande para conhecer um pouco mais sobre o IBP. Bom, vamos lá. Dando sequência, então, à nossa mesa, o Mar é Delas e a Maré está para Todos, iniciativas de diversidade e inclusão para o setor de energia, eu convido a nossa moderadora, Carrie Cipriano, gerente de operações da Petrobras. Bem-vinda. E para compor essa mesa, eu chamo a doutora Fernanda Barbosa Diniz, procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Seja bem-vinda. O professor José Vicente, reitor e diretor-geral e acadêmico da Faculdade Zumbi dos Palmares. Renata Isfer,
fundadora do Sim, Elas Existem. E Silvia Nunes, diretora administrativa da Constellation. Bom painel para todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Kelly. Vocês vão ver que no papel de vocês aí da organização está o nome da Fernanda, mas eu estou com a difícil tarefa de a substituir aqui, porque ela não queria estar em tantos painéis assim. Espera que eu vou abrir minha garrafa. Obrigada. Bom, como foi falado, meu nome é Kelly, né? Eu trabalho na Petrobras. Vou fazer a minha audiodescrição aqui. Eu sou uma mulher loira, tingida. Estou usando um óculos, uma blusa verde gritante e uma calça rosa. E sou uma mulher branca, né, dentro de todos os meus privilégios. Antes de passar a palavra aqui para os nossos painelistas, né, com algumas perguntas que eu já combinei com eles antes, eu queria só passar um panorama, né, sobre diversidade. Então, primeira coisa, né, o que é diversidade? Então, diversidade é a diferença que todos nós temos. Todos nós somos diferentes. Essa história, né, de que todos nós somos iguais, ela é perante a lei, porque, no final, todos nós somos diferentes. E abraçar essa diferença é o que faz, né, é o que gira essa engrenagem aí para o futuro. Dentro da diversidade, a gente pode ter diversidade de gênero, de cor, orientação sexual, identidade de gênero, pessoa com deficiência. Dentro do nosso país, né, uma diversidade regional. Também temos aí a geracional ou etária, classes sociais. Neurodiversidade tem outras, e a gente também tem as interseccionalidades, que é quando a gente tem uma diversidade com outra. Por exemplo, uma mulher preta é dentro de uma interseccionalidade. E aí, como empresa, né? Ok. Por que a gente precisa ter diversidade? Por que a empresa precisa ter diversidade? E aí eu trouxe uns dados da McKinsey, uma pesquisa que foi feita, né, Delivering True Diversity. A empresa que investe em diversidade tem pelo menos 30% do seu núcleo ali, né, de direção e também de conselho, ela apresenta 21% mais rentabilidade e 27% maior geração de valor. A gente está no campo financeiro. Só que, antes disso, diversidade é uma questão ética. A gente tem que pensar nisso, né? A gente está em sociedade. Uma outra pesquisa da McKinsey, Women in the Workplace, agora de 2022, ela traz que 48% da força de trabalho mundial nas carreiras de entrada é composta por mulheres. Toda worldwide e todo o trabalho, né, não separando o nicho nosso aí de energia ou de óleo e gás. Quando a gente vai para as gerências seniores, essas 48% de mulheres são reduzidas para 36%, C-level de 48%, 36% passa para 26%, e quando a gente pega um extrato de mulheres negras, a gente tem apenas 5%. Uma outra pesquisa, um TAP de reserves da Boston Consulting Group e o World Petroleum Council, 22% da nossa força de trabalho na indústria de óleo e gás é composta por mulheres. A gente perde somente para a mineração e construção. E quando a gente pensa nos níveis executivos, a gente chega em torno de 10% apenas de mulheres, e essa pesquisa não tem um extrato de mulheres negras. Pensando nesses dados, né, ou melhor, tem mais uma pesquisa também, que ela é interessante, que foi feita na Tape de Reserves, foi feita uma pergunta, por que tem poucas mulheres líderes dentro do óleo e gás? E as mulheres responderam, 57% delas falaram que falta apoio e 56% são esquecidas para o cargo. E fizeram a mesma pergunta para os homens. Homens, por que tem poucas mulheres líderes? E eles responderam, 48% deles falaram que falta qualificação necessária para essas mulheres e 34% disseram que elas não têm habilidades para o cargo. E aí, com essa discrepância, né, de impressões sobre por que temos poucas mulheres líderes, eu fiz uma pesquisa ano passado, junto com a minha colega Manu. A gente fez uma pesquisa com 135 mulheres líderes no óleo e gás, e a gente teve alguns dados aqui, que eu vou pegar só alguns para pontuar aqui essa discussão. É importante, né, que dessa pesquisa, dessas 135 mulheres, apenas 30% eram negras, e 81% tinha, no mínimo, uma pós-graduação. 81%. Aí você já começa a questionar, né? Não tem qualificação, né?
E elas disseram o seguinte, olha, são poucas as mulheres líderes no óleo e gás, porque para 59% falta oportunidade e para 53% falta o suporte dos líderes. Então, falta o famoso patrocínio. E aí a gente perguntou, tá, mas e como é que a gente faz para ter mais mulheres líderes? 95% delas disseram que são exemplos. É quase um Tostines, né? Então, para você ter mais mulheres líderes, você precisa ter mais mulheres líderes. Essas mulheres precisam olhar para cima e ver que há lugar dentro da empresa para ela galgar uma posição. Ela tem que se sentir representada. Sem representação, não há diversidade. Para 92%, a falta da mentoria feminina. Foi falado aqui pela Karen. Eu mesma sou cria de um programa de mentoria feminina dentro da Petrobras, que saiu depois do programa do IBP, então a gente vai escalonando isso e vai chegando lá na ponta. Dentro do nicho de mentoria feminina, no passado também escrevi um artigo com a Carlinha, uma colega minha, e esse artigo ganhou o prêmio ano passado, na Rio Oil & Gas, o prêmio Plínio Castanhede, né, de melhor artigo em ESG. Talvez até por isso que eu esteja aqui hoje. E dentro desse artigo, a gente analisou 3 programas, o Sim, Elas Existem, o da mentoria do IBP e o da mentoria da WIN, da SPE. E aí a conclusão desse artigo, né, o programa de mentoria são fundamentais, não só, né, pela troca de experiência de uma mulher mais experiente com uma mulher menos experiente, mas também pelo network que é criado, pelas alavancas que a gente cria quando a gente tem essas mulheres trocando essas informações, trocando experiências. E é importante destacar que a mentoria ela traz para a superfície aquilo que a mulher já tem. Então, quando a mulher passa pela mentoria feminina como uma mentorada, na verdade, é uma troca também, a mentora também ganha. Mas a mentorada, na verdade, não é criada uma nova mulher. A gente só traz para a superfície aquilo que ela já tem, mas que muitas vezes ela não reconhece. E aí, para falar um pouquinho, né, sobre mentoria, sobre esse programa do Sim, Elas Existem, eu queria passar a palavra para a Renata, para comentar um pouquinho aí sobre essa questão da diversidade, essa questão das soluções que a gente tem de diversidade, utilizando, óbvio, né, como uma das possíveis soluções aí o programa de mentoria, que você é uma das fundadoras. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, muito grande, ainda mais sobre esse tema aqui dentro do IBP. Bom, primeiro, a gente combinou, em questão de diversidade, a gente tem que fazer uma autodescrição. Então, eu sou Renata, eu sou loira, cabelos compridos, baixinha, de um terninho clarinho, chega a ser branco, um sapato lindo, gente, eu amo esse sapato vermelho. E eu vou te dizer assim, a gente se sente meio desconfortável até se descrevendo, porque é algo fora do nosso dia a dia. E esse desconforto que a gente sente nessa situação deve ser o desconforto de que quem não está conseguindo enxergar e quem não está conseguindo ouvir sente o tempo todo, né? Então, vindo de mulher e de muitas reuniões que só tinham homens, né? E já passei por muitas que eu via que havia um desconforto com a minha presença única, sozinha, no meio de um monte de gente. Eu acho que o grande objetivo é que a gente chegue um dia que não se sinta mais desconfortável com nenhuma dessas situações. Mas vindo um pouquinho para o Sim, Elas Existem, uma coisa que eu achei interessante, que tem muito a ver com o que a Keuri falou, né? Que era assim, essa questão de por que não tinha mulher, né? A gente, na época, primeiro, o começo do programa era eu e a Agnes, depois a Fernanda Delgado se juntou a gente. E no começo não tinha nenhuma mulher na ANEEL, nenhuma mulher na NP, nenhuma mulher na EPE, nenhuma mulher no ONS, nenhuma mulher na PPSA, nenhuma mulher secretária no Ministério, nenhuma, né? E quando a gente ia conversar com as pessoas, a reunião do CMSE, que é o Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico, era eu no meio de mais ou menos uns 30 homens, tipo, não é nem 5%, é tipo, muito pouco. E do CNPE, do Conselho Nacional de Política Energética também. E daí o que se ouvia? Ah, mas é que esse é um setor muito masculino. É muito masculino, por isso que não tem mulher. E a gente ouvia isso e aquilo vai entrando na cabeça e parece que, não, já que não tem mulher, então por que eu vou me esforçar para trazer? Porque não tem, né? Você estava falando da UNBP, vamos mostrar que tem, que está capacitando. Então, assim, quando eu fiz um curso sobre coisas que funcionam para você ter diversidade, uma das coisas que falaram não reforce o estereótipo de que não tem, faça o contrário, mostre quem está aqui.
Então, assim, gente, olha essa sala. Né? O seminário de gás do IBP passado, 40% do público feminino. Enfim, o outro evento que teve do Fórum dos Líderes da Energia aqui no Fermão também, cheio de mulheres, quase metade de mulheres. Então, assim, não é que não tem mulher, né? É que acaba, por uma questão de viés inconsciente, diversos outros fatores que já foram estudados por aí, acabam não tendo a mesma oportunidade. Então, a ideia do Sim, Elas Existem, ela surgiu para dizer que sim, elas existem, né? Não é, é muito masculino. Não é, não. Tem um monte de mulheres, se vocês quiserem, você realmente consegue trazer essas mulheres tanto para a liderança quanto para aumentar a massa de trabalho, né, o percentual desde o começo até o fim. Não adianta só fazer curso de soldadora ou de base, você tem que levar isso até a liderança, como a Keori falou, porque o exemplo faz toda a diferença. E daí, passado, a gente começou, no Sim, Elas Existem, já começou com podcast, já teve webinar. Na verdade, ele começou com uma lista de mulheres, porque como não tinha mulheres, a gente fez uma lista para entregar para o governo seguinte. Isso era a mudança do governo, final do governo Temer, para entregar, para dizer, olha, quando vocês forem escolher o ministério, não diga que não tem mulher porque tem. Né? Então, arranje outra desculpa, está aqui uma lista de mulher para vocês, se vocês precisarem nomear mulheres. E aí a gente começou também com uma coluna na IPBR, que foi quando a Fernanda começou a se juntar com a gente, ela fazia a curadoria dos artigos, e a gente criou o Empodere-se, junto com o Energy C, que é um programa de mentoria feminina. Né? E o que é bem legal desse programa, a gente tentou assim, apesar de ser um programa de mentoria feminina voltada para os jovens, a gente quis ter diversidade como um todo. Então, a gente se preocupou em ter mentoras, mentoradas e palestrantes negras. Aí outro desconforto, né? Eu não sei se eu posso. Eu falo negras, mas às vezes eu acho que eu tenho que falar pretas. Qualquer uma das. Se você for considerar o BGE, né, dado do BGE, Eles falam negras pretos e pardos. Aí você pode falar, se for uma coisa mais específica, preto, você pode falar preto. Se você me permite, eu falo assim. Obrigada. A gente se preocupou de pegar gente do Brasil inteiro, porque a maioria de quem se inscreve é de Rio e São Paulo. E, assim, tem muita gente que faz faculdade no Nordeste, na região Norte, que não tem tantas oportunidades. Então, a gente fez questão. A minha primeira mentorada era do Mato Grosso e a segunda era de Alagoas. Né? A gente fez um item também, deu prioridade para quem veio de escola pública e para quem é membro da comunidade LGBTQIA+. Né? A gente fez essa questão porque a gente queria ver a diversidade. E o mais legal foi ouvir esse feedback das mentoradas. Olha, primeira vez que eu estou num grupo que eu sinto que eu faço parte dele, sabe? Porque eu vejo mais gente como eu aqui dentro. Então, foi muito bacana o Empodere-se. A gente viu o crescimento dessas meninas. Eu não tenho dúvida, você falou do network, eu não tenho dúvida que daqui a 20 anos, a gente que vai estar babando o ovo para as meninas, nossas mentoradas, que são fantásticas, assim, realmente... A gente fica impressionada. Elas não esqueçam da gente, né? Pois não, eu estou mantendo bem pertinho, porque eu falei, a hora que vocês forem importantes, gente, vocês vão continuar me dando bola, tá? Por favor. Mas, assim, a gente realmente cresce junto. O Empodere-se teve 2 edições, as 2 com muito sucesso. A gente fez uma pesquisa ao final, né, Fernanda? Que a gente viu que todas ou conseguiram aumento ou conseguiram promoções. Então, foi um avanço bem grande. E, assim, eu acho que o grande X do Empodere-se foi que o assunto quase não era falado, era meio tabu. A gente até ficou com medo quando assim, Elas Existem, quando ele ganhou repercussão, porque ele começou bem despretensioso. Que a gente ficasse taxada de feminista. Ah, meu Deus, lá vem, né? Ficava aquele medo. Não chama ela não, aquela lá é feminista, né? Você fica assim com aquele receio. E, na verdade, a gente sentiu muito apoio, né? Tanto, na época eu estava no Ministério, então, eu lembro claramente o ministro Moreira Franco, olha, eu estou indicando a Elisa para a ANP, viu? Vamos colocar uma mulher. Aí, quando foi depois, quando virou ministro Bento, a mesma coisa. Estou colocando a Marisete de secretária executiva. Então, o tema começou a ser pautado e falado sem precisar ficar por baixo. E nisso a gente viu surgir diversos grupos de sororidade de mulheres que se apoiam. Tem mulheres da energia, mulheres do biogás, mulheres do petróleo, damas da energia, Infra Women Energy, assim, e são grupos que fazem a diferença no dia a dia. Assim, você está com uma dificuldade, você leva lá, ou então, eu quero contratar alguém, assim, eu quero dar prioridade para negros, indígenas, mulheres e deficientes. E compartilham currículos e a gente tenta promover. Então, são grupos que ajudam muito. Eu acho que a maior força
do que a gente tem visto hoje é do apoio de uns aos outros. Mas, assim, o que é fundamental para a gente avançar nessa pauta é algo que eu estou vendo aqui, porque tem tantos painéis ao mesmo tempo, eu estou vendo vários homens aqui nesse painel preocupados com a causa. E isso é algo que me deixa muito feliz, porque poderiam estar querendo assistir, né? Está tendo muito painel bom por aí, e assim, eu fico realmente honrada desse tema estar sendo prestigiado por todos vocês. Acho que eles querem fazer parte dessa mudança, né? Acho que ninguém quer ficar de fora, ficar de lado. Acho que quando a gente fala em diversidade, a gente não está falando de excluir os homens, mesmo porque a gente precisa deles. A maioria das canetas estão em mãos de homens, e a gente precisa dessas mãos aí para que a gente promova mais mulheres, né? Mais negros, negras, mais pessoal do grupo LGBTQIAPN+, e também pessoas com deficiências, óbvio. Obrigada, Renata. Pegando essa linha aí, né, pensando lá no trabalho na Constellation, Silvia, como que é o trabalho de vocês focado em diversidade? Já tem assim um avanço em termos de porcentagem de mulheres, cargos de liderança? Como é que está isso? Legal. Boa tarde a todos aqui. Estou muito feliz de fazer parte aqui desse painel. Obrigada pelo convite. Primeiro, vou começar com a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, longos, olhos castanhos, e estou vestindo um blazer preto com uma camisa azul com a logo da Constellation. Bom, falando um pouco do tema diversidade e inclusão, eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que a companhia vem fazendo, né, com diversas iniciativas. A gente vem chamando isso na Constellation de uma jornada. E por que a gente chama de uma jornada? Porque a gente quer que tenha perenidade, né, nessas ações. E são ações que sejam consistentes e que a gente não sejam ações simplesmente pontuais, que a gente faça algum trabalho específico e no ano seguinte a gente esqueça dessa situação. Então, a gente quer que tenha perpetuidade, e acho que isso tem muito a ver com a questão de sustentabilidade da companhia. A Constellation, para quem não conhece, é uma empresa privada líder do segmento de perfuração de óleo e gás aqui no Brasil. A gente tem 7 sondas de perfuração operando no Brasil e uma no exterior. Estamos com 100% das nossas unidades contratadas, e a gente começou a acelerar o tema de diversidade e inclusão no planejamento estratégico de 2020 e 2025. E nesse planejamento estratégico a gente colocou sustentabilidade como um tema estratégico para a companhia. E aí a gente fez um assessment para qual que seria a nossa matriz de materialidade, e diversidade e inclusão foi incluído como um tema material. E aí a gente viu o posicionamento que estava diversidade e inclusão na companhia e aonde a gente gostaria de chegar. E, para nossa surpresa, era um dos temas que a gente estava mais distante. Então, uma das iniciativas, as principais, a inicial que a gente fez, foi ouvir os nossos colaboradores. Muitas vezes a gente acha que as respostas estão fora da companhia, mas, na verdade, estão dentro da nossa equipe, né? Então, a gente fez uma pesquisa, que é uma pesquisa conduzida, participamos de uma pesquisa conduzida pela Great Place to Work, focada em diversidade e inclusão. Aí foram dezenas de perguntas trabalhando o tema de liderança, valorização, respeito, políticas, como é que é tratamento de compliance, como que os colaboradores se sentem ali no ambiente da companhia, se sentem realmente incluídos. E para nossa percepção, no primeiro resultado dessa pesquisa, o posicionamento ficou abaixo do que a gente esperava, abaixo ali do benchmark. E a gente teve um material muito rico para poder traçar quais que seriam as ações prioritárias para a companhia seguir. E aí, depois de um ano, a gente fez essa mesma pesquisa e conseguimos evoluir 59 pontos na escala NPS, e hoje estamos acima do benchmark. Assim, foi um resultado bastante positivo. Eu vou contar um pouquinho do que a gente fez. Como que a gente começou depois de ter o resultado dessa pesquisa? Com capacitação, né, que foi o que você comentou logo no início, treinamento e um alinhamento de conhecimento em toda a companhia. Isso começou com apoio e patrocínio total do Rodrigo Ribeiro, que está aqui presente, com o Jean, que é o nosso Deputy CEO, também aqui presente. Então, a diretoria corporativa e o conselho de administração
participaram de um treinamento, e aí foram diversos treinamentos, tá? Um focado em diversidade de forma generalista, um focado em raça, um focado em gênero, um focado em inclusão de PCDs, liderança inclusiva e vieses inconscientes. Aí começamos com o corpo executivo e depois cascateamos esse mesmo treinamento para toda a liderança da companhia. E foram mais de 250 colaboradores treinados, e depois de ter toda a liderança treinada, a gente fez esse mesmo treinamento para toda a companhia. E isso foi fundamental para a gente conseguir acelerar de uma forma mais rápida e ter esse entendimento da importância da diversidade, né, em toda a empresa. E aí, esses dados que você comentou, né, Keuri, então, assim, esses dados são bem similares na Constellation, né, o percentual de mulheres ainda é pequeno em posições de liderança, principalmente posições de bordo. O percentual de mulheres a bordo também era pequeno, é pequeno, mas a gente conseguiu já avançar, e a gente definiu algumas ações afirmativas. E lá a gente tem um programa que a gente chama de Programa Capacitação. Tá? Esse programa é o principal programa de treinamento de funções de liderança de bordo. É um programa que tem quase um mini MBA no início, são 500 horas de treinamento em terra, e depois esses trainees ficam de 12 a 18 meses embarcando em treinamento. E aí são para funções de sub-C, para atingir as posições maiores, que são de coordenador de sub-C, encarregado de manutenção e o encarregado de perfuração. E aí, historicamente, em todos os programas que a gente teve, 100% da composição eram homens. E junto com a diretoria, eu falei, poxa, diante desse cenário, por que não a gente colocar uma vaga aí afirmativa, né? Eram 19 vagas, vamos considerar 50% dessas posições sendo mulheres. E foi muito desafiador, né? A gente recebeu 4.000 candidaturas para preencher essas 18 vagas, 10% das candidaturas eram mulheres. A gente teve que ampliar a nossa busca, não somente para o Sudeste, mas acabamos capturando pessoas do Norte, Nordeste, Sul, o que, no sentido de diversidade, foi bastante positivo, né, que a gente conseguiu ali pegar diversas regiões, e formamos a nossa turma com diversidade de gênero, localidade, formação acadêmica. E esse pessoal está com a gente aí na turma do ano passado há quase 10 meses, com uma performance altíssima. Então, a gente tinha, em final de 2021, 1,5% da população offshore sendo mulheres, e a gente já conseguiu incrementar para 3%. E uma grande iniciativa foi esse programa, também com ações voltadas em recrutamento e seleção, que adicionaram essa ação. Um outro ponto que é bacana comentar, a gente teve uma mudança de conselho de administração da companhia, e a nossa chair, a principal posição da companhia, a maior de todas, é uma mulher, a Masha Gordon. Ela tem promovido aí essa causa, e eu acho que muito em linha do que a Keuri falou. Agora, todas essas trainees que estão olhando na companhia, e todas as mulheres, a gente tem 28% de mulheres em posições de liderança em base e escritório, hoje olham a essa possibilidade real de se chegar a presidente do conselho de administração da companhia. Então, essa questão de representatividade é bastante importante, e definimos no nosso plano de metas, que a gente vai divulgar aí no dia 30 desse mês, para 2030, teremos, no mínimo, 50% de grupos minorizados ocupando as posições de liderança das nossas bases e escritórios em que a Constellation está no Brasil e no exterior. Número desafiador, mas tem gente para isso. Tem sim, tem gente com certeza. Competente pra caramba para isso. Obrigada, Silvia. Professor Vicente, 20 anos da Faculdade Zumbi dos Palmares, 10 anos da Lei 12.711 de 2012, né, a Lei de Cotas, que prevê 50% nas universidades federais de pretos, pardos, indígenas, PCDs e alunos oriundos de escolas públicas. Estamos indo aí, ano que vem também, né, para 10 anos da Lei 12.990, relativo à
pretos em concurso público, né, uma cota de 20% da turma, né, da questão da diversidade racial em concursos públicos. 20 anos. O que mudou nesse tempo? Primeiramente, boa tarde, né, a todas e a todos. Dizer da grande satisfação de poder participar mais uma vez desse evento tão importante, dizer da alegria de saber que o IBP também, não é, está preocupado, está interessado com esse tema, com essa agenda, e dizer da alegria de compartilhar, né, essa tarde, essa discussão com essas mocinhas. Agora eu estou em minoria, né, então eu não posso falar muito. Cumprimentar cada uma de vocês, transmitir um abraço muito afetuoso de toda a nossa comunidade acadêmica da Zumbi dos Palmares, e dizer para você que a pergunta que nos moveu era se você, se nós não somos racistas, né, por que que não tem o homem negro e por que que não tem a mulher negra aqui? Essa foi a pergunta que nos moveu, esse foi o nosso incômodo, não é? E esse foi o motivador do nosso inconformismo. E que, por conta disso, aqueles da nossa época, né, imaginou que nós poderíamos tentar responder essa questão e produzir as respostas para ela. E fazíamos isso porque, naquela época, nós não tínhamos negros nem nesses espaços de prestígio, nem nessas arenas corporativas particularizadas, mas nem também nas faculdades, não tinha, né? Sobretudo. Aliás, nós só nascemos porque nós, olhando para os números da Universidade de São Paulo à época, nós tínhamos 2% de estudantes negros, sendo que 1% deles eram estudantes dos convênios internacionais, ou seja, eram os negros dos países africanos, sobretudo os de língua portuguesa. Mas também eram 4 os professores dos 6.000 professores da Universidade de São Paulo naquela época. Não é? Então foi esse o incômodo da nossa geração e do nosso tempo, e para tentar responder a ele, nós procuramos justamente confrontar essas duas questões. A primeira delas é justamente por que que não tem negro aqui, num país de miscigenados e num país em que os negros são 56% da população já naquela época. Por que que não existe negro nessa universidade pública, sobretudo, se os negros são aqueles que mais pagam os impostos de manutenção dessa universidade pública? Não sei se vocês sabem, mas a Universidade de São Paulo, as 3 universidades públicas, né, têm um orçamento sacramentado no ICMS, e a USP tem, então, uma receita de 8 bilhões, né, anuais para investir na educação. Só que isso não resultou nem em professor negro, nem em aluno negro. Bem, então nós tínhamos um problema no nosso tempo, na nossa questão. E tinha uma discussão toda que passava por dentro dessa dubiedade e também dessa indefinição. Ao final, é preto, é pardo, é negro, é afro-brasileiro, é afrodescendente, é o quê? Né? Sem responder essa pergunta e essa questão, a gente não conseguia seguir adiante. E disso resultou, acho que a dicotomia que produziu essa mudança. Porque já nessa época, então, nós dizíamos que existia o racismo e que nós só poderíamos seguir adiante se compreendesse isso e se a partir dele construíssemos um paradigma para seguir adiante. E tinha toda uma contraposição dizendo, não somos racistas. Né? O que existe é uma discriminação social, então logo o negro tenha dinheiro no bolso, né, estará tudo resolvido. E a gente, quando vê, né, a angústia de Vini Júnior, né, na Espanha, do Robinho, do Neymar, do Roberto Carlos, de todos os demais, né, da Isa, da Ludmilla, aí nas redes sociais, a gente vai perceber que nós estávamos errados. Não era dinheiro, era racismo mesmo. Com dinheiro ou sem dinheiro, o negro não entra nos espaços públicos e privados e o negro não consegue ter o tratamento igualitário que a nossa democracia e república pressupõe. Então, era essa a questão que estava colocada. Quais foram os 2 movimentos importantes? Primeiro, pressão política e social e de grandes formadores de opinião para dizer que aquele país não servia, nem para negros, nem para brancos.
e que, por conta disso, esse país igualitário precisaria ser construído. Primeiro, com uma intervenção muito profunda do Estado, e segundo, depois, com uma ação muito contundente do ambiente corporativo. O que andou? O Estado voou, o Estado voou porque nós saímos, então, de 4 professores negros e 1% de negros da Universidade de São Paulo e chegamos a 50% de negros na Universidade de São Paulo. E chegamos agora também com 20% de cotas para professores negros na Universidade de São Paulo. Então, acho que dá a dimensão, mais ou menos, dessa mudança. Por outro lado, aquele 1% dos alunos que estavam nas universidades públicas, sobretudo, eles saíram de 1% e hoje chega a 26%. Em algumas das federais, os negros são, então, quase que a maioria em determinados cursos. Bem, deixamos de ser racistas? Não deixamos de ser racistas, mas passamos a ser mais honestos, porque quem conhece um pouco do histórico sabe que a primeira universidade negra americana é de 1837 e que até hoje tem 150 universidades negras americanas que, para aquele paradigma, racismo e apartheid oficial e separados, mas iguais, mas está aqui a igreja para negro, a igreja para branco, a universidade para negro, a universidade para branco. A nossa vice Kamala Harris é formada na Howard University, uma universidade negra, por exemplo. Enfim, então foi possível debruçar sobre essa questão e fazer 3 movimentos importantes que nos trouxeram até aqui. O primeiro deles é que nós mudamos a discussão e a dúvida de o que é ser negro e brasileiro, não é? E definimos que ser negro e brasileiro é um estado de espírito. Não é? Qualquer que seja a sua cor, se você se debruçar para dentro dessa questão para construir essa mudança, você é tão negra quanto eu. E com isso foi possível nós fazermos uma mudança, diríamos assim, do ponto de vista psicológico, que nós tiramos os negros das páginas policiais e trouxemos para as primeiras páginas dos jornais, das revistas, das novelas. Hoje o negro está surfando nas novelas. E isso foi possível transformar, então, o negro em herói. Hoje, quando você abre o livro de heróis da pátria, está lá Zumbi dos Palmares, Luiz Amarim, está lá Dandara dos Palmares, etc. E tal. Então, o Brasil mudou e se apropriou do seu pertencimento como um valor social importante. Que bem, por outro lado, o Estado, pressionado pelos números, e por essa ética que você dizia, uma ética de um Estado plural, democrático, republicano, mas que a grande maioria está do lado de fora. O que fazer? O Estado fez. Saiu das cotas que primeiramente era 10% nas universidades públicas e, nesse exato momento, você tem 30% de cotas para negros nos cargos comissionados do governo. Olha, é um negócio fantástico. E mais, nesse exato momento, nós temos quase que 120 jovens cotistas fazendo a Academia Militar da Agulha Negra. Então, imagine um debate que era imponderável e que depois, em tão pouco tempo, entregou cotistas negros nas Forças Armadas. Isso foi um caso extraordinário. A segunda coisa importante foi justamente a abertura dos concursos públicos mediante cotas. Os negros não chegam ainda da forma como poderiam, estavam do lado de fora e com as cotas, uma lei federal regulando as cotas no serviço público, nós abrimos 20%, é pouco, mas permitia o mínimo, e com o mínimo uma capilarização que poderia ampliar essa perspectiva. E da mesma maneira, a gente sai de 20% de cotas que perpassava, e perpassa ainda hoje, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todas o espaço público, o espaço do serviço público, e com isso, o que não tinha aquela estética negra, aquela silhueta negra, hoje ela, em alguma medida, começa a se situar. E o debate central que precisava fazer sobre isso era a legalidade, e da mesma maneira houve uma conquista política quando a Suprema Corte se debruçou para dizer sim, a diversidade é legal, é constitucional e precisa ser implementada. Então o Estado saiu do zero, chegou cotas, inclusive, nas Forças Armadas, e também na magistratura e também no Ministério Público, e com isso nós voamos. O Estado saiu da neutralidade, teve uma posição em defesa daquele que estava hipossuficiente, incluiu e minimamente tentou igualizar. E isso andou, se consolidou e fez talvez o movimento mais importante, transbordou para o ambiente corporativo. Então, esse assunto que nós estamos debatendo é um assunto que começa
há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás já existia a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, conjunto de 100 empresas pesadas que joga para dentro dessa questão, que tem meta, que tem censo, que tem programação, que tem orçamento, né? O grupo do Mover, por exemplo, são 100 milhões de orçamento só para a qualificação de negros. E a iniciativa opera as 3 empresas que saíram de cotas de estágios, passaram para cotas de trainees, e hoje cada uma dessas empresas compram 100 milhões de empresas de negros. Então, veja que coisa fantástica. E o que faltava, então, eram essas 2 medidas. Olha, a diversidade, sobretudo com a filosofia do ESG, ela precisaria ter o mesmo sucesso e o mesmo olhar das políticas afirmativas e, por conta disso, ela precisaria contemplar, internalizar e constituir um espaço de inclusão dos negros, né? E isso respondia a 2 questões principais. Primeiro, existe uma opinião pública que exige isso? Na época não existia, mas hoje existe. Então, se você não tiver negro, se você não tiver diversidade racial, você está com problemas. E segundo, nós temos os quadros para fazer essa inclusão. Nós não tínhamos há 20 anos atrás, mas nesse exato momento nós temos 600 mil jovens negros cotistas em formação. Então, isso para resumir, de que nós saímos do nada, né, e chegamos até aqui com números e com realizações que, logicamente, não vai resolver o problema central, mas que, no seu conjunto de intervenções e de simbologias, construiu uma mensagem poderosa no sentido de definir de forma muito dramática que a diversidade é nossa, a diversidade importa, e que, por conta disso, é inimaginável qualquer setor da sociedade que não contemple essa dimensão. Então, nós produzimos legislações, como você bem disse, governamentais. Já estamos, do ponto de vista corporativo, com legislações definindo cláusulas antirracistas contratuais. Já temos 10 empresas que aderem e que implementam essas cláusulas racistas contratuais. E já temos também, dentro desse conjunto de empresas, um conjunto de premissas que estabelecem números de profissionais, estabelecem da mesma maneira espaço para essa agenda, né? Acho que vocês estão acompanhando os grupos de afinidades, né, que trabalham essas questões dentro das empresas, são eles que estão fazendo essas coisas acontecerem, e vocês estão vendo essa mutação que agora exige que uma empresa tenha uma diretoria de diversidade. Já temos quase que 50 empresas, todas elas diretoria de diversidade, e todas elas com essa diretoria de diversidade contemplando homens ou mulheres negras. E agora chegamos também a uma discussão importante para dentro dessa questão, que além da presença dos negros nesse C-Level, nós também trouxemos para o embate a presença do negro nos conselhos de administração. E essa discussão ganhou tração, ganhou força, e nós já alcançamos o primeiro bom resultado, que são as primeiras 2 mulheres negras no Conselho de Administração do Banco do Brasil, que, por seu turno também, né, passa a ser presidido por uma mulher negra. Enfim, então mudou, né, consolidou, transformou-se em paradigma, e é impensável a gente seguir adiante sem contemplar todas essas questões, todas essas dimensões. E a grande parte desses debates, dessas discussões, passaram dentro do projeto da Zumbi dos Palmares, passaram dentro do seu processo de formação. A iniciativa é uma ação da Universidade Zumbi dos Palmares, e os quadros que, primeiramente, precisavam estar disponíveis para atender esse setor corporativo e mesmo governamental, foram formados na Zumbi dos Palmares. Para vocês terem ideia, o primeiro estágio nosso é com o Banco Bradesco e Banco Itaú, em 2005, e nesse exato momento nós temos 400 jovens efetivados no Banco Bradesco, né, e muitos deles em cargos já de gestão e direção. Então, esse é o resumo da mudança, e que ela definitivamente venha para ficar. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada pela aula. Sempre bom a gente ter uma aula. Muito bom. Fernanda, vamos lá para o MPT. Como tem sido o trabalho do MPT com foco em diversidade? Obrigada, Kelly. Boa tarde a todas as pessoas.
Agradeço o convite para essa tarde. Meu nome é Fernanda, sou procuradora de trabalho no Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher de 45 anos, tenho a pele bronzeada, os cabelos castanhos, olhos castanhos, estou com uma blusa verde de bolas azul marinho, uma calça azul marinho. Eu queria fazer, antes de responder a sua pergunta, uma separação assim das atividades do Ministério Público. Existe aquele Ministério Público do Trabalho, que eu acho que talvez todo mundo aqui conheça, né, que a gente vê, assista em notícias, né, que é o Ministério Público do Trabalho, que investiga denúncias, que propõe termos de ajustamento de conduta para as empresas, que propõe ações civis públicas com danos morais coletivos, e, de fato, é uma atividade que efetivamente fazemos, mas existe um outro Ministério Público que tem uma atuação que nós chamamos de promocional. E essa atuação ela é uma atuação onde o Ministério Público do Trabalho funciona como um articulador social. O MPT traz questões importantes, né, na seara do mundo do trabalho, questões que são caras à sociedade, para promover diálogos, e ali a gente vai interagir com empresas, sociedade civil, para que a gente possa avançar em determinadas pautas. E a gente faz isso através do estabelecimento de projetos que são executados nacionalmente, no país inteiro. Aqui no Rio de Janeiro, eu coordeno 2 projetos desses projetos de ações promocionais de inclusão. É o projeto de inclusão de jovens negras e negros universitários e o projeto de inclusão, o projeto de empregabilidade LGBTQIA+. O projeto de jovens negros é um projeto que a gente já vem executando desde 2017, começou em São Paulo, trouxemos aqui para o Rio também, e no bojo desse projeto a gente faz várias atividades com as empresas para debater, né, a questão racial, que é tão intrincada, quanto a gente vai ver que sobre a questão racial, quanto mais a gente lê, mais a gente procura saber, mais a gente descobre que a questão racial vai ter ainda um degrau abaixo, e sempre um degrau abaixo, e sempre um degrau abaixo. Como isso não faz parte, né, da minha história de vida, e acredito que não faça parte da história de vida de muitas pessoas aqui, se a gente não trabalhar a cultura dentro da questão racial, a gente não faz inclusão. Aliás, a gente não faz inclusão alguma sem trabalhar a cultura. A gente tem muito essa questão de que o brasileiro é gentil, é gente boa, mas, na verdade, quando a gente pega as estatísticas, né, o Brasil é um país recorde de feminicídios, é o país mais inseguro para pessoas trans, né, segundo a Associação Nacional dos Transsexuais. A expectativa de vida aqui de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, né, a expectativa de vida da idade média. Então, a gente não pode falar que a gente é o país da alegria e que é todo mundo gente boa. A violência e o preconceito realmente são questões que estão postas na nossa cultura, e a gente tem que lidar com isso, porque senão a gente não avança. No projeto de jovens negros, qual que foi a constatação do Ministério Público? A partir, né, desse estabelecimento, vamos dizer assim, dessa nova diretriz, né, em termos legislativos, a gente percebeu que, mesmo com as cotas, os jovens negros estavam ingressando nas universidades, mas não estavam conseguindo fazer transposição para o mundo corporativo. Sem demérito algum a qualquer tipo de trabalho, quando o jovem ele busca uma universidade, ele investe tempo, investe o dinheiro que ele não tem, ele faz isso almejando determinados cargos. Ele não quer, muitas vezes, se ativar em cargos operacionais. Ele quer ser o gerente, ele quer ser o diretor, ele quer ser o gestor, mas os jovens não conseguiam chegar nesses lugares. Então, nós nós introduzimos esse projeto, e esse projeto visa cargos de mando e gestão. Tá? Uma das iniciativas do projeto, não sei se vocês já conhecem aqui, é o Afropresença, que é um evento que nós fazemos telepresencialmente, a gente vai fazer pelo 3º ano seguido. Muitas empresas muito, muito grandes, que já compreenderam quão intrincada é a questão racial, participam. No último ano a gente ofertou 4.000 vagas para jovens negros, e até já fica o convite, viu, gente? Tá? Afropresença.com.br, esse ano vai ser nos dias 18, 19 e 20 de outubro. Tá? A partir, então, do diálogo que a gente faz com as empresas, a gente vai percebendo que tem uma série de questões aí que vão limitar o acesso desses jovens. Primeiro, quando um jovem negro entra numa determinada empresa, que ele vai se candidatar a determinada vaga, né, e a questão do espelhamento, que já foi comentado aqui,
Assim que ele põe o pé naquela empresa, ele não vê ninguém como ele. A pessoa que o entrevistou, as chefias. Então, ele está entrando ali num ambiente que, quer dizer, ele seria... Mas será que eu tenho chance mesmo de conquistar essa vaga? Porque não tem ninguém aqui parecido comigo, né? É a questão da importância do espelhamento. E uma série de vieses inconscientes que realmente precisam ser revolvidos. Muitas empresas trabalham essas questões em comitês de diversidade, em grupos de afinidades, né? Semana passada mesmo nós fizemos um evento presencial assim, com os RHs das empresas. Assim, aprendi muita coisa assim, com as próprias empresas, como que as pessoas vão adotando aquilo e a dificuldade vai aparecendo no dia a dia, como aquilo vai sendo solucionado. Então, a gente, né, o que a gente percebe, assim, que a gente tem dificuldade, às vezes, de pensar um pouquinho fora da caixa. Né? Às vezes, eu tenho dificuldade de ver uma mulher preta com um turbante como gerente de operações da minha empresa. Às vezes, eu tenho dificuldade de ver uma pessoa com deficiência como minha gerente de RH, ou uma mulher trans como minha gerente de projeto. Agora, eu não tenho dificuldade de ver um homem branco, hétero, magro, né, gente, tem que ser magro também, como gerente de diversidade. Tá ok. Né? E não é que ele não possa ser um bom gerente de diversidade, ele pode sim, mas é que em relação a ele não vai incidir qualquer preconceito. Ele não passa por, ele não tem, inclusive ele não vai ter, no retrospecto de vida dele, nenhuma experiência com preconceito. Aí, se a equipe dele, né, for toda como ele, aí fica mais difícil ainda de fazer o trabalho. Então, se a gente não passa pelo cultural, né, igual o professor estava falando, a questão racial aqui no Brasil, o Brasil já foi visto como esse país em que todas as raças conviviam harmonicamente, porque aqui a gente não tem apartheid, não sei o quê, é tudo muito lindo. Na década de 70, a Unesco quis usar o Brasil como propaganda para o mundo. Vejam como é possível conviver todo mundo harmonicamente. E né, algumas pessoas começaram a fazer esse estudo aqui, Florestan Fernandes, dentre outras pessoas, e o resultado da pesquisa desses sociólogos foi exatamente o oposto. O que se constatou é que todo mundo aqui no Brasil tem preconceito de dizer que tem preconceito. Racista é o outro, eu não sou. Mas se a gente pegar as estatísticas, a população negra ela tem as piores taxas de emprego, as piores taxas de renda, é a que está mais encarcerada. Mulheres negras não levam anestesia na hora do parto, pela questão animalizada, né, aí a gente tem a nossa herança escravocrata, que as pessoas negras eram vistas como pessoas fortes para trabalhos pesados, mas não para trabalhos intelectuais. E o que se produziu, né, em termos de estatística, com esse estudo, foi o oposto. Espera aí, nós não somos exemplo de nada, não. A gente tem que trabalhar muito aqui. E a estatística, ela permanece dizendo a mesma coisa para a gente. Em termos de estatística, nada mudou. A gente pode, na seara pública e privada, vamos olhar o topo das empresas, o topo do legislativo, judiciário, estadual, municipal, federal, no próprio Ministério Público do Trabalho ou juízes, a gente ainda vai ver que existem muitas pessoas brancas, que isso predomina. Teve uma juíza negra que fez uma live com a gente uma vez no MPT e ela disse que ela, sentada lá na cadeira da juíza, presidindo a audiência, as pessoas chegam e perguntam para ela, eu posso falar com a juíza? Ela está lá, em audiência, ela está ouvindo uma testemunha. Ou então, as pessoas se dirigem ao secretário de audiência, que é a pessoa que fica no computador ao lado, e começa a conversar com a pessoa como se ela fosse juíza. Isso quando ela não é barrada pelo segurança, né, no próprio tribunal. Então, é uma questão que a gente tem que trabalhar muito, e o Ministério Público do Trabalho escolheu o diálogo para trabalhar essa questão, né, porque isso a gente entende que não é um problema da empresa A, B ou C, isso é um problema social. E, na questão também LGBTQIA, fazemos da mesma forma. Através do diálogo também, já tivemos algumas empresas que aderiram ao projeto, que estão ofertando vagas para esse público. Também temos parceria, depois vocês procurem, que é super interessante conhecer o trabalho, o Transgarçone, o curso de gastronomia da UFRJ. Eu já estourei, né?
Então, eu vou concluir, gente, senão não sobra tempo para ninguém. Mas, na questão da inclusão, então, eu queria fechar aqui com uma fala que eu ouvi de uma empresa semana passada, que eu achei assim, que é perfeita. Essa pessoa me contou para o grupo, né, as iniciativas da empresa, e, no final, ela disse que se percebeu que não é possível fazer inclusão sem intenção, e aqui é aquela verdadeira, né, gente? Não é aquilo para inglês ver, para ganhar uma certificação bonitinha e tal, não, né? Sem intenção, sem interseccionalidade, né, que é um tema que já foi debatido aqui, e sem cultura, sem mexer na cultura, né? Isso é impossível. Então, né, caso alguém tenha interesse de conhecer mais desses projetos, posso deixar aqui o meu e-mail, se alguém quiser fazer contato depois. Muito obrigada, boa tarde. Me falaram agora que tem perguntas aqui do público. Eu já tinha separado algumas, mas deixa eu ver se eu consigo achar aqui alguma interessante. Tá, eu vou fazer uma adaptação aqui de uma pergunta. Vou passar para a Silvia. A pergunta fala sobre os programas, né, da empresa possui acesso a pessoas negras em cargos de liderança. Então, se vocês têm esse recorte, né, de pessoas negras, mas eu queria adicionar PCD também. Se você puder ver se tem algum trabalho, falar sobre o trabalho de vocês, de acesso a cargos de liderança da pessoa negra e pessoa com deficiência. Lá na Constellation, por favor. Perfeito, vamos lá. Com relação a pessoas negras, a gente não tem um programa exclusivo para isso, mas na nossa meta de 2030, a gente colocou o grupo minorizados, e aí a gente inclui LGBTQIA+, negros e mulheres. Tá? Mas não há uma porcentagem de cada, não tem uma porcentagem. Tá. Por quê? Assim, quando a gente fez aquela avaliação junto com a Great Place to Work, e estamos até fazendo um censo agora, o número de negros a bordo das nossas unidades chega a quase que 50%. O nosso problema está na questão de posições de liderança, e isso está dentro da nossa meta aí de longo prazo. O nosso gap maior estava nas questões de mulheres, que a gente tem um percentual muito pequeno de mulheres a bordo, que a gente comentei que a gente tinha 1,5%, passamos para 3%. E também aí, junto com as questões dos negros, vem a questão das mulheres também para cargos de liderança. Então, a gente está trabalhando esse contexto numa meta como um todo, sabe? Mas sim, e a gente discutiu isso em diretoria. A princípio, a gente ia seguir pelo caminho de só colocar mulheres, e colocamos grupos minorizados justamente para incluir também negros, pardos nessa meta. Com relação às pessoas com deficiência, a gente trabalhou junto num acordo que a gente fez com o Ministério Público do Trabalho, com a Abas Petro sendo interveniente desse acordo, com algumas empresas da Abas Petro também participando. A gente tem uma dificuldade muito grande na indústria de óleo e gás de conseguir cumprir a cota, porque inclui também os cargos offshore. E aí, esse acordo, assim, a gente já passava quase que 10 anos não tendo um incremento no número de PCDs, e foi muito positivo, porque o Ministério Público do Trabalho conseguiu encontrar um caminho da gente conseguir capacitar pessoas não só para o mercado de óleo e gás, mas também para todo o segmento. Esse processo de capacitação a gente faz em parceria com a Firjan. Inclusive, na semana passada, teve a entrega de certificado da conclusão desse curso para diversas pessoas com deficiência. E também o que eu acho mais interessante desse acordo é a inclusão de uma cota de jovens aprendizes PCDs, além da cota de jovem aprendiz. E isso aí a gente acredita bastante, sabe? Que acaba sendo um processo de entrada ali na companhia. E nos últimos 2 anos a gente contratou 13 pessoas com deficiência na empresa. A grande maioria veio do treinamento dessas pessoas que estavam nesse processo de capacitação de jovem aprendiz PCD. E na última turma do ano passado, esse programa é mais ou menos de 1 ano e meio, né, de Jovem Aprendiz, e no final do programa a gente fez o treinamento de Hewitt e CBSP,
que é o treinamento que capacita esses PCDs para poder embarcar em uma de nossas unidades. E a Constellation foi pioneira nesse assunto, aí junto também com um apoio da doutora Maria Cristina. O Ministério Público do Trabalho fez um documentário a respeito desse, e pegando ali, né, todo o treinamento, e foi muito emocionante todo o depoimento que a gente teve dessas pessoas, eles colocando, poxa, depois desse treinamento, eu me sinto capaz de fazer realmente qualquer coisa aqui na sua companhia. Então, é um programa que a gente, afirmativo, né, que foi construído aí junto com o Ministério Público do Trabalho, e eu acho que esse caminho de entrada aí, tanto de jovens aprendizes, quanto estagiário, quanto o nosso programa acelerado de trainee para alcançar de forma mais rápida posições de liderança na organização, é muito importante num momento onde a gente está num segmento com um turnover super elevado, né? A gente está aí na indústria de óleo e gás, uma média de turnover anual de mais ou menos 20% ao ano, com uma demanda enorme, né, de profissionais novos que têm que ser capturados aí nessa indústria, um desafio para reter esses profissionais, e eu acho que a diversidade e a inclusão tem um papel aí muito grande nesse contexto, né? Eu achei fantástico quando ela me contou, né, do Hilt. Não sei se todos vocês já fizeram, eu já fiz. Você sai de lá se sentindo super poderosa, né, por conseguir fazer o Hilt, que é um escape, né, de aeronave. Desculpa. Deixa eu só me meter na pergunta ali. Claro! Eu queria só falar sobre esse documentário. O microfone dela está funcionando? Tá, né? Acho que você fala baixinho, que eu falo alto, desculpa. Esse documentário que ela está mencionando, se as pessoas quiserem assistir, no canal do MPT, o canal do YouTube MPTRJ, chama Assim Vencemos. Eu acho que é muito legal, porque depois, assim, às vezes, a gente olha para a pessoa e a gente, na cabeça da gente, imagina do que ela é capaz. Então, eu acho que esse documentário mexe um pouquinho com isso. Se alguém quiser assistir, é muito interessante. E o que foi bem interessante desse documentário também, no dia do treinamento, tinham diversas pessoas que não tinham deficiência nesse treinamento, e as pessoas com deficiência viram lá que essas pessoas não foram aprovadas, entendeu? Então, isso assim, aumentou o nível de confiança deles, motivação, foi realmente incrível. Obrigada, Silvia. Obrigado pelo complemento, Fernanda. Eu já anotei aqui já para assistir depois. Obrigada aí pela dica. Aproveitar, Fernanda, tem uma pergunta aqui, eu vou tentar fazer um mix dela, né? A gente fala muito sobre diversidade de cor, diversidade de gênero, e são números muito fáceis de levantar. Então, são visíveis, né? E quando a gente trata da população LGBTQI, APN+, isso tem a ver com ela se sentir confortável em ser quem ela é. O que fazer nas empresas para que as pessoas dessa comunidade possam ser quem elas são, a gente conseguir fazer o levantamento de quantas são, para a gente conseguir começar a trabalhar com esse número, porque a gente não tem dados, né? É uma população que até é muito, muito fechada, e muitas vezes, dependendo da gestão que ela tenha, ela volta para o armário, ela não sai, né? Ou nunca saiu. Então, o que fazer para que elas possam ser quem elas são, termos dados e podermos trabalhar esses dados? Bom, eu acho que, no início, assim, a primeira coisa, eu gosto sempre de começar pelo público trans, porque, em relação eles não têm, vamos dizer assim, passabilidade, né? Geralmente, a gente consegue identificar muito bem. O preconceito vai identificar aquela pessoa muito fácil. Então, quando o acolhimento que a empresa dá para aquela pessoa, eu acho que vai dizer muito para todas as outras. Não adianta eu, Fernanda, chegar lá e a empresa e os meus colegas me tratarem de João, que era o meu nome antes de eu fazer a transição, né? Não adianta a empresa me colocar num ambiente em que as pessoas não estão preparadas para receber aquela pessoa, porque aí são questões religiosas, são questões culturais assim muito profundas. Então, se a empresa não prepara o ambiente, aquela pessoa até pode entrar, mas daqui a pouco ela vai sair. E o outro que está ali no armário ali do lado está pensando, bom, se não dá para ele, com certeza também não dá para mim.
Sobre a obtenção de dados, eu acho que a empresa não pode querer tirar ninguém do armário à força, né? O objetivo não é esse. Mas, quando a empresa instala um ambiente de confiança, essas pessoas vão se mostrar. Essas pessoas vão se mostrar, essas pessoas vão poder contribuir para dizer qual é o caminho, o que a empresa pode fazer, como prosseguir. Porque, assim, já de cara, você já pedir os dados, já pedir informações, eu acho que pode assustar. Com certeza. Né? E isso tem que ser sinalizado pela empresa o tempo inteiro. Então, se você abre um processo seletivo, se você só coloca ali frio, cargo tal, salário tal, formação tal, uma pessoa negra não vai se candidatar, uma pessoa trans não vai se candidatar. Então, acho que a empresa precisa sinalizar, somos uma empresa inclusiva, né? Tem que ter alguma sinalização para que essa pessoa entenda que aquele é um lugar possível para ela. Não é só o contratar também, né? O reter, né? Você conseguir não é o incluir, é o assimilar. Isso. Né? Não é só a inclusão que a gente quer. Incluir é fácil, você contrata. Amanhã a pessoa pede para sair. Né? Muitas empresas que não cumprem cota, às vezes, têm esse problema. Ah, mas ninguém quer ficar. De quem será o problema? Né? Então, a gente tem que cuidar de dentro de casa. A gente não fica naquele lugar que a gente não se vê. Né? A gente precisa se reconhecer naquele espaço para poder ficar. Obrigada, Fernanda. Renata, próximas gerações. Como atrair essas próximas gerações, tendo o ponto de vista, né, da indústria de óleo e gás, também uma indústria de energia, em transição energética. Como atrair essas novas gerações para a nossa indústria? Bom, a indústria renovável, eu acho que se você pensar genericamente de queremos os mais jovens, eles estão olhando muito para esse setor. Né? Eu acho que tem uma prima que fala, você, meio que olhando para mim como se eu fosse uma pessoa do mal, né? Porque eu tenho uma empresa de exploração e produção. Mas daí eu expliquei para ela segurança energética, tal, você vai explicando as situações. Eu acho que não é o grande quê. Agora, para uma pessoa jovem se especializar hoje na parte de óleo e gás, já começa a ficar mais difícil, né? Especialmente porque você tem, e daí quando você olha do ponto de vista de mulher, torna mais difícil ainda. Você falou a dificuldade de mulher trabalhar embarcada. Não tem banheiro direito, né? Você não tem que ter um dormitório separado, queira ou não queira, existe um problema de assédio, né? Nos lugares é algo desconfortável também de falar. Aliás, esses temas todos são bastante desconfortáveis, mas tem, e esse medo está presente. Então, dá um medo de você assumir essa função e ter alguma coisa. Os uniformes, né? Para você, imagine, você fazer xixi, gente, com aquele macacão enorme que você tem que tirar a roupa inteira. Porque o homem tem tranquilo ali para fazer xixi, né? Com o macacão. Mas para a mulher é difícil. Daí você está menstruada ainda, você tem que tirar inteiro. Colocar. Não é fácil. Então, assim, se a gente não promover, e aqui a inclusão sobre um outro ponto de vista, né? Não é apenas, quando você fala em diversidade, não é só contratar, mas você promover a inclusão para as pessoas efetivamente se sentirem à vontade naquele ambiente, né? Saberem que elas são bem-vindas e que elas são. Então, assim, você promover essa inclusão e dar esse feedback já vai fazer essa nova geração começar a olhar, porque ela vai pensar, pô, ali pode ser o meu lugar. Né? Então, de novo, a questão do espelhamento que já foi falada, isso faz muita diferença quando você vê outras pessoas com as quais você se reconhece naquela posição. Se não tem, você acha, para conseguir isso, você tem que ser homem, branco, mais ou menos dos 60 anos, hétero, né? E pode ter barriguinha, não precisa ser magra, não. Barriguinha sempre pode. Camisa azul. E, às vezes, um corte ruim de cabelo aceita bastante, tá? Não cortar o cabelo quando a mulher não manda. E você tem que promover a inclusão. As pessoas têm que se sentir bem-vindas, têm que saber que vem. E eu acho que tem que ter muito ainda, apesar, eu gostei muito do seu discurso otimista, mas eu tenho um certo receio, porque eu ainda vejo muita gente que diz, não, gente, para que isso? Eu não sou racista. Imagine, a babá do meu filho é preta. Não, eu homofóbico, claro que não. Tenho um amigo que é gay. A mulher, não, de jeito nenhum, não sou machista, mas as mulheres não querem trabalhar, elas preferem ficar em casa cuidando dos filhos, sabe? Então, eu vejo muito. E da parte das pessoas, eu tenho uma tia que é PCD, ela tem um problema sério no quadril desde nova, tal, e ela diz, eu não preciso de cota, porque eu não sou menos capaz do que ninguém. Eu consigo se eu quiser. Eu falei, sim, tia, você
Consegue, se você quiser. Agora, se você for no mercado... Ela não trabalha, né? Se ela tivesse passado por entrevista, ela ia ver que não era bem assim. Mas ela chegou assim... Se você for chegar lá e alguém te ver, vai pensar, essa daí eu não vou contratar, porque vai pedir licença o tempo todo, vai precisar ficar indo no médico, daí vai ter que fazer cirurgia e ficar um tempo fora. Não vou contratar ela. Não está contratando... As cotas não são porque alguém é menos capaz do que o outro. Pelo contrário, a cota é porque existem pessoas tão capazes quanto que não são contratadas por preconceitos, muitas vezes subconscientes. A pessoa pode não perceber que é preconceituosa. E eu acho que não é por maldade, essas pessoas realmente não percebem. Então, acho que esse trabalho de conscientização de todo mundo, e principalmente desses jovens se sentirem uma sensação de pertencimento, para que eles se animem e continuem, né? E que tenha a inclusão, né? Que você esteja aqui exatamente para gerar justamente esse pertencimento. Então, eu acho que é um trabalho, é um longo trabalho que a gente tem. A gente não pode cantar a vitória ainda, apesar dos grandes avanços que a gente teve. Você vê no Irã o reviravolta que deu, que teve mulher com pena de morte porque o véu não estava colocado exatamente como deveria ser. Então, assim, a gente avançou. Mas a gente não pode cantar a vitória. A gente tem que continuar trabalhando, continuar conscientizando e continuar no dia a dia buscando promover a diversidade, a aceitação, o amor ao próximo, né? Que no fundo eu acho que é isso. A gente tem que sempre olhar o próximo, amar o próximo e querer o bem. Pode parar, né, nessa jornada. Vou fazer uma última pergunta aqui para o professor. Professor, 27% da população brasileira é composta por mulheres negras. É a maior parcela. Então, entre homens brancos, mulheres brancas, homens negros, a maior parcela da população brasileira é composta por mulheres negras. Por que a gente não vê essas mulheres nos espaços de poder? E o que precisa ser feito para mudar essa realidade? Muito bem. Deixa eu fazer uma correção, que eu indevidamente não fiz a minha autodescrição. Não é? Então, eu quero dizer que eu sou um homem negro, sem cabelo, já tive cabelo, mas até ele não me suportou, me abandonou, eles me abandonaram. Estou com um paletó aqui meio escuro, uma calça meia bege, um sapato preto e uma gravata vermelha. Essa é a primeira correção. A segunda delas, fazer, acho que 2 observações. Me parece que eu não fui compreendido, né? Porque ela me chamou a atenção que o meu otimismo está exagerado. Não é? E eu não estou dizendo que as coisas estão solucionadas. Eu disse que há 20 anos atrás nós tínhamos, não é, um desenho e que 20 anos depois nós temos mudanças significativas e, do ponto de vista mesmo da sensibilidade, são mudanças profundas. Não é? Nós estamos dizendo que o Ministério Público, não é, hoje tem cotas de 20% para homens e mulheres negros. Nós estamos dizendo que é impensável uma empresa que hoje não tenha um programa de inclusão de negros, que não tenha um programa de qualificação de negros, coisas que tais. Mas eu não disse em nenhum momento que isso está resolvido. Eu disse que talvez, diferentemente da minha geração, a nossa geração tem uma grande oportunidade de dar um salto adiante. Sobretudo se a gente conseguir escapar dessas armadilhas que essa trajetória nos trouxe até aqui, porque, de novo, ela rebate dentro dessa ética que você estava apontando. Por quê? Eu ouvi você dizer aqui, por exemplo, olha, a Great Place to Work disse que, etc. e tal. Mas a Great Place to Work diz que as melhores empresas para trabalhar são as empresas que não têm negros. Então, se nós analisarmos sobre essa perspectiva, que empresa boa para trabalhar num país miscigenado, em que as mulheres negras são 27%, em que os negros são 56%, e que os valores são da democracia e da igualdade, que melhor empresa para trabalhar é essa que não tenha negro de A a Z? É boa para quem, né? Sim, nós estamos dizendo que as 3.000 maiores empresas do nosso país não têm negros no primeiro, no segundo e terceiro escalão. Sob o ponto de vista histórico, se nós quiséssemos traçar um comparativo com a África do Sul do Apartheid ou com os Estados Unidos do Apartheid, eles estavam melhores que nós. Na época do Apartheid sul-africano, Mandela já era advogado, já estava defendendo tudo porque ele pôde entrar numa universidade, por exemplo. E quem fundou, por exemplo, a Howard University foram os negros que quiseram formar os primeiros médicos americanos. Então, para
colocar as coisas no seu devido lugar. Então, isso é um problema muito sério. O segundo deles é de que a gente fez as lutas pelas reformas, pelas transformações, e a gente caiu numa armadilha muito perigosa, porque a gente está dizendo o seguinte, olha, mas no chão de fábrica tem negros. Se tem negros no chão de fábrica, está resolvido. Mas não está resolvido, né? Porque o primeiro lugar que os negros chegaram foi o chão de fábrica do Estado. É onde que eu coloco os ex-escravos? Aqui, para construir linha de ferro. E eles ficaram lá até hoje, e não subiram, né, na estrutura governamental. E o raciocínio corporativo, em grande medida, é esse. Olha, se tem negro aqui no chão de fábrica, 30%, 40%, eu tenho diversidade. Não tem diversidade, porque daqui para cima não existe negro. E o racismo se manifesta justamente pelo um lugar de manifesto de determinação. É aqui que você tem que ficar. Então, essa é a segunda coisa importante. A terceira é que nós construímos um conjunto, né, de ações, intervenções, filosofias importantes, né, pró-equidade, direitos humanos, inclusão, o ESG. Mas todas as vezes que nós recortamos esses programas para negros, os negros ficaram do lado de fora, né? Mulheres, sim, mas não mulher negra. Ou, pelo menos, na entrega. Lá na ponta, mulher, mas não mulher negra. Deficiente, mas não deficiente negro. Gay, mas não gay negro. E quando a gente põe na tabela das intervenções, né, os negros perdem até para os presidiários. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque estar na lei, estar dentro do novo Código da sociedade, estar na Constituição. Racismo é crime, está lá na Constituição. Mas isso não tem significado que o racismo não se manifeste todo dia, todas as horas, em todas as estatísticas. Então, essa é a primeira questão que nós precisamos ter bem claro. E a terceira delas é de que tudo isso que nós estamos debatendo, em outro tempo, ele não tinha uma base legal, de modo que era possível não fazer. Mas hoje é obrigatório, porque está lá na lei. E se não fizer, é crime. Não é? E a gente vê que muito do ambiente corporativo, ainda que esteja subordinado à possibilidade de ser criminalizado, não fazem. Não é? E ainda eu vi aqui nessa história do deficiente, né? Olha, para algumas questões nós colocamos, né, 10% de cotas para deficiente, mulheres, etc. e tal, mas isso também não representou mais negros. Então, tem esse desafio, nós não tínhamos, nós éramos invisíveis, como bem se disse, nós não tínhamos um parâmetro legal, nós não tínhamos isso como uma ideia força, e não tínhamos também essa definição que por muito tempo impediu o avanço dessa gente, porque a gente dizia, olha, mas os negros são um grupo minorizado. Mas nós não somos grupo minorizado. Nós somos a maior parte da população dos brasileiros. De modo que não estar nos espaços significa que nosso apartheid é tão profundo, não é, que permite que mentalmente a gente entenda aí que isso é normal, que isso está tudo certo, que isso é assim mesmo. E não é assim mesmo. Pelo menos para um país que pretenda ser democrático, republicano e permitir que todos sejam tratados de forma igualitária, sem, né, qualquer distinção de cor e raça. Então, enquanto nós não superarmos tudo isso, nós vamos ter que ter muitas conversas importantes aqui no IBP e em tantos outros espaços. Qual que é a minha alegria e meu otimismo? Que eu nunca imaginei que aqui no offshore, essa conversa de vocês, de repente a gente está colocando essa agenda. Pô, e se chegou aqui, eu tenho mais que ficar otimista. Né? Porque esse daqui era esse caso que era tratado como polícia. Quando os negros se reuniam para falar e reivindicar, a polícia metia o pé na porta e todo mundo chilindró. Né? E depois nós superamos isso, fomos para as ruas, ajudamos a fazer as mudanças, hoje estamos reivindicando só o direito de ser tratado de forma igualitária. E quando isso, que era coisa de preto, né, como se diz na gíria, agora é coisa de brancos também, é coisa do IBP, é coisa da indústria do petróleo, pô, eu estou super feliz. E digo mais, se vocês quiserem fazer bem e de forma consistente e definitiva, é só olhar o exemplo de outros setores. Eu estou dizendo para vocês que tem empresas comprando 100 milhões de empresas de negros. Nós estamos dizendo que grande parte dessas empresas, da iniciativa empresarial e do Mover, os executivos têm bônus adicionais se eles conseguem cumprir metas de negros. Essas empresas exigem que trainees e que os membros do Conselho de Administração sejam também negros. A comunicação dessas empresas tem que recortar para dentro dessa questão. E diríamos mais ainda, para finalizar, como é que a gente pode fazer com que as mulheres negras cheguem onde precisam e devem estar, se quiserem, onde elas quiserem? Que a gente cumpra a lei. Porque nós estamos dizendo aqui, olha, teve avanço, mas nós não conseguimos
os 20% de cotas no Ministério Público, nós não conseguimos 20% de cotas na magistratura, nós não conseguimos 20% de cotas nem no concurso do Banco do Brasil e nem, por exemplo, no concurso da Petrobras. Por quê? Porque se preparar para o Ministério Público precisa de cascalho, como diz a molecada, precisa de dinheiro, custa caríssimo. E a pessoa precisa ter tempo, 2 anos no mínimo, para se preparar para um concurso dessa natureza. O negro não tem. Então, quem quiser fazer a sua afirmativa, que venha ajudar a preparar os quadros para entrar nas cotas que até agora não puderam ser contempladas, né? Nós também estamos dizendo que, por outro lado, olha, acho que só na UFRJ deve ter, e na UERJ deve ter 10 mil jovens negros em formação nesse momento. Mas se vocês não abrirem as portas das empresas, tirarem os muros, eles têm que voltar para a UPP. E, de repente, se associar, né, no mercado dos mais variados que tem nessas localidades, porque a oportunidade está dada. Então, eu diria que aquela pergunta que se dizia ontem, mas não somos racistas? Somos, sim. E, por conta disso, está aqui tudo ao calabouço dizendo isso. Mas como é que faz para não ser racista? Tem que ser antirracista. E como é que faz para ser antirracista? Você tem que fazer a intervenção, tem que fazer a mudança. Na cultura, nos números, nas estatísticas, na estratégia e, sobretudo, no orçamento. Sem dinheiro, você não faz mudança. Cultura é legal, mas dinheiro, sem no orçamento, não entra, né? E, terceiro, a gente precisa se associar àqueles que fazem, né? E tem muita gente fazendo, e quem fez, né, conseguiu dar o salto tão importante que é o que eu estou dizendo para vocês. Imagine, nós estamos dizendo que negro nenhum chega. E eu estou dizendo ao mesmo tempo que, por conta dessa superação dessa verdade artificial, nós temos as 2 primeiras mulheres negras no Conselho de Administração do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, em mais de 190 anos, nunca teve uma mulher presidente. Ele tem uma mulher negra e 2 conselheiras negras. E, ao final, como vocês viram, nós temos, mesmo no governo, 4 mulheres negras como ministras. Então, nós podemos fazer o país que nós quisermos, nós temos quadros e recursos humanos mais do que suficiente para fazê-los, fazer ético, produtivo, rentável, não é? E, ao final de contas, fazer uma escolha. Aí nós podemos construir e escolher o mundo que nós quisermos. Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu vou encerrar esse painel com a fala do professor. Fazer uma escolha. Obrigada, Silvia. Obrigada, professor. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Renata. Obrigada, pessoal. Boa tarde.